E você com aquela coisa, você que está sempre com aquilo, olha lá. Né? Crônica é quando você está sempre com aquela coisa que não vai, toma remédio, está sempre com aquele problema. Tem um problema alimentar aí sério. Nunca sara, aí o pessoal fala que é estresse, virose ou emocional, né? É. E nunca vai um pouco mais para as causas básicas, por isso orgânicas, que eu trouxe a doutora aqui, para né? vocês entenderem a importância disso. Que é um fator sempre o quê? Somatório. Claro, certo? claro. E aí a importância que a gente tem de tentar melhorar o consumo desses alimentos para melhorar as funções dentro da gente. Como é que você pode melhorar? Então você veja, nós estamos com mais carência hoje que no passado. Só que os alimentos estão menos nutritivos do que foram. E o que você tem que fazer? Comer mais? O que você pode fazer por suplemento? Como é que você faz? Uma dica que eu dou sempre para os meus pacientes, vamos voltar um pouquinho para o tempo da vovó, né? Vamos comer um pouquinho mais as coisas que são um pouco mais naturais, menos químicas, menos industrializadas, mas vamos nos preocupar também com o comportamento alimentar, porque hoje em dia as pessoas muitas vezes acham que comer é perda de tempo. Né? Não dá tempo, vou perder tempo. Ou aquela coisa de todo mundo está fazendo dieta, todo mundo não quer comer para engordar. Ou não quer engordar ou quer emagrecer. Né? Então não come. E a ideia que é passada, que numa alimentação desequilibrada as pessoas engordam. Não, as pessoas engordam, as pessoas podem ter artrite, as pessoas podem ter hipertensão, as pessoas podem ter rinite, sinusite, podem ter dermatite. Então, quer dizer, né? a preferência é pelo verde. Todo dia você vai comer bastante coisa verde. Isso é fundamental. Sem dúvida, eu falo que salada verde crua no almoço e na janta e uma fruta a cada 2h30, 3 horas, pra gente considerar como se fosse o nosso maior remédio. É remédio. Né? É remédio. Cada 2 horas uma frutinha, hein, gente? Porque melhora a função cerebral. Melhora a integridade da parede intestinal. Não é só o fato de fazer o intestino ficar preso ou solto, mas melhora a integridade da parede. Né? Claro. Que é quem seleciona quem entra ou não entra dentro da gente. Então a importância disso. Quer dizer que se há uma deficiência ali, a seleção já está alterada. Já está alterada. E eu perco um pouco a minha defesa. Né? O organismo tem defesa natural. Se entra coisa que não é boa, ele manda embora. Mas se ele perder essa defesa, ela vai entrar. E você pode ter nos alimentos grandes remédios, né? Por exemplo, no abacaxi, ele serve para o quê? Então, assim, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu utilizo muito com meus pacientes? A casca do abacaxi. Aí dá um suco maravilhoso, eu aprendi com a minha avó. Só que ele tem substâncias anti-inflamatórias. Então, se eu quiser, por exemplo, tiver com um pouco mais de muco, de catarro, estiver percebendo que o sistema imunológico está dando uma caída, fazer um chá com a casca de abacaxi com gengibre. Então ele melhora. É mais gostoso do que feito com o próprio abacaxi. Eu gosto mais. E melhora o sistema imunológico e ajuda no processo de anti-inflamatório. Né? Que a gente pode ter. O mamão diz que é famoso para o intestino, né? Ele tem uma enzima chamada... o mamão tem uma enzima chamada papaína e o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina. E isso é uma coisa fantástica quando a gente pensa na natureza, né? Você tem enzimas no abacaxi que digere a carne vermelha, que digere a carne do frango. Enfim, as proteínas de origem animal são digeridas por enzima das frutas. Carne com abacaxi é o ideal, então, na alimentação? As frutas sempre são interessantes como sobremesa no almoço ou na janta, porque elas têm enzimas digestivas. E a uva? A uva, ela tem assim, quando a gente fala que o vinho é muito interessante porque ele pode prevenir problema cardiovascular, ninguém tem dúvida disso, né? Um copo de vinho tinto por dia pode ser. E é uma substância que tem na casca da uva, tá? Que é chamado resveratrol. E ele é um antioxidante que protege mesmo a parede do coração. Fica velha e caquética, é isso que ela quer dizer, tá? E rejuvenesce, né? Porque ele combate... Evita esse processo e a gente consegue melhorar isso com o suco da uva, e não necessariamente com o vinho. Agora, sempre falam mal do pimentão, que o pimentão é indigesto, que o pimentão é isso, você tem que tomar com cuidado. Como é que é isso daqui? Tadinho, eu adoro pimentão, adoro pimentão. O que é verdade, o que tem de verdade nisso? Pimentão, pepino, melancia, melão, eles são de um grupo alimentar que pode ser, as pessoas podem sentir uma maior dificuldade digestiva com eles. Todo mundo? Não.
Mas algumas pessoas podem ter mais essa sensibilidade. Diz que a pele dele, que você tem que tirar aquela pelinha. Que pode ajudar a melhorar. Mas em compensação, isso não é para todo mundo. Então, quando a gente fala que alimento que para um é remédio, para o outro pode ser veneno, então tem que ter um pouquinho desse... Assim, né, Denise? É sempre assim. A individualidade em primeiro lugar. Não adianta só generalizar. Eu tenho paciente que come mamão e prende intestino. Eu tenho paciente que come maçã e dá diarreia. Né? Não adianta. Então é individual isso. Não dá para generalizar. Exatamente. E até a situação psicológica, a pessoa está, a situação social, que ela está consumindo, que ela não está consumindo, a natureza do organismo, o temperamento da pessoa, a genética, tudo entra dizendo você é você. As coisas não se instalam no organismo. Elas vão normalmente levando a um processo de desequilíbrio. Então, se a gente consegue entender esse ciclo evolutivo, como é que a pessoa vem nesse processo, você consegue identificar melhor quais alimentos para essa pessoa são remédio, quais não são, né? E qual o comportamento alimentar que está interferindo para que ela se alimente e não se nutra. Né? E passar, então, essa mudança, ou seja, então, vamos estabelecer que a necessidade é de tais alimentos que realmente são nutritivos para você, e aí começar uma dieta onde a gente começa a usar mais esses elementos, não é? Essa é a ideia. Eu normalmente trabalho com os pacientes para esquecer um pouquinho de caloria, tá? Porque a gente tem alimentos altamente calóricos que ajudam a emagrecer, né? Tem. Um exemplo bem clássico, abacate, né? É um alimento altamente calórico que ajuda a emagrecer. Jura? Com certeza. Gente, que a gente tem impressão de olhar para abacate que está comendo gordura pura. Parece aquela gordura vegetal pura, né? Mas é uma gordura que aumenta o bom colesterol, diminui o mal, desentope veinha e artéria, melhora a pele, o sistema imunológico, diminui tensão, irritabilidade, melhora reflexo. Gente, eu tenho um abacateiro em casa, hoje mesmo que eu vou falar com aquele abacate hoje, tá? Gaspareto, se comer. Eu sei que máscara de abacate é maravilhoso. Maravilhoso. Fazer uma máscara. Você já fez máscara de abacate para a pele? Fica com uma coisa maravilhosa. Só que se comer um abacate inteiro, engorda. Mas se comer um quarto de um abacate, vai ajudar a emagrecer. Tia, não começa a exagerar, né? Vai pegar meia dúzia de abacate e comer, né? Você sabe que você é louca, tá? Vamos, né? Existem medidas, né? Pois é, Denise, a gente fica curioso com tudo. Por exemplo, qual é a importância nutricional, por exemplo, do couve-flor? Eu adoro couve-flor, adoro brócolis, tudo que é flor. O couve-flor, ele faz parte de um grupo, né? Que é o couve-flor, brócolis, a rúcula, a couve de Bruxelas. Esse grupo é um grupo que tem substâncias que são as que mais previnem câncer, tá? Porque elas melhoram muito, muito, muito a função do fígado de eliminar substâncias cancerígenas. E assim, na natureza, só esses, na verdade, alimentos vegetais têm essa ação e principalmente esse grupo de alimentos que a gente chama de brásica. Agora, você me lembrar uma coisa que eu aprendi muito com o pessoal americano, nunca ferver um alimento para cozinhar. Sempre fazer as coisas no vapor. Ou você faz no vapor, ou quando você vai dar uma refogadinha nele, que você vai refogar com um pouquinho de um olhinho, de preferência de canola, dá uma refogadinha. E o azeite de oliva? O azeite de oliva é fantástico, mas se for usado a frio. Isso eu já sei. Tá? Então o azeite extra virgem. Cozinha no vapor e joga o azeitinho por cima. Já tá porque bom. Na verdade, por que ele tem ação terapêutica? Porque ele foi extraído a frio da azeitona. Por isso que é chamado extra virgem, porque foi extraído a frio. Então, quando ele é extraído a frio, as substâncias que fazem com que a gente regule a pressão arterial, melhore a circulação, tudo isso, toda vez que você esquenta o óleo, que você frita, o óleo cria uma série de... Ele se transforma o poder dele, não é isso? Mas aí vai depender da temperatura e do tempo. Então, por exemplo, eu pegar um pouquinho de um olhinho de canola, colocar um pouquinho numa panela, refogar o arroz e fazer refogar uma cebola e fazer um arroz, a quantidade de óleo e o tempo de aquecimento que ele teve não perde as propriedades. Tá? Então, na verdade, e a gente fala, bom, mas por que você está insistindo no canola, né, Denise? Porque é um óleo que acaba sendo até um pouco mais caro. Mas a qualidade nutricional é muito boa. E uma lata de óleo para uma família de 4 pessoas deve durar em torno de um mês. De 20 dias a um mês. Então, o óleo, ele tem que ser usado sempre. Não é que nem mas você sempre que mete aquele monte lá na panela, foi menos. Entendeu?